Eu sei que esses dias têm sido dias difíceis, porque só não acha difícil aquele que não tenta, pelo menos, viver uma vida santa e consagrada ao nosso Deus. Eu creio que nós precisamos, nesse tempo de grande dificuldade, para aqueles que querem, e em todo o tempo, todos aqueles que desejaram viver a palavra de Deus na sua essência, a Bíblia já nos diz que na realidade sofreriam lutas, passariam por batalhas, mas seriam vencedores. Algo que eu creio que nós precisamos discernir, eu já tenho falado algumas vezes a respeito disso, mas é porque muitas das vezes nós confundimos as coisas. No que trata-se das verdades ditas na palavra e que se relaciona à nossa vida. Como, por exemplo, no livro de Tiago, no capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim: tendes por motivo de toda alegria ao passar por várias provações. E ele fala para nós o seguinte, que essa provação da nossa fé, uma vez confirmada, então há de se ter confirmação da provação em que nós passamos. Ela produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeito, íntegro e nada deficiente. Isso é provação. Isso é provação. Nós precisamos entender quem permite a provação, o que é provação. A provação é o que Deus permite, e que Ele permite muitas das vezes, para justamente saber do nosso coração, para saber aquilo que está no nosso coração. Nós também precisamos fazer uma distinção entre o que é provação e o que é consequência de pecados ou de decisões fora da palavra. E muitas das vezes nós tomamos decisões fora da palavra e sofremos consequências delas, e achamos que estamos sendo provados. A Bíblia é clara em nos dizer que Deus Ele não traz sobre nós tentação alguma. Muitas das vezes as pessoas confundem a tentação sendo Deus que permite. Deus não tenta ninguém. A palavra do Senhor nos diz isso. Então nós precisamos saber o que é provação, o que é tentação, o que é a consequência do pecado. A consequência do pecado. A consequência do pecado é justamente tudo aquilo que se recebe em decorrência de nós pecarmos ou tomarmos alguma decisão fora do contexto do que a palavra de Deus nos ensina. Ora, aliás, ela nos ensina sobre tudo. Então, todas as nossas decisões devem estar inseridas dentro dela. Quando se toma uma decisão errada, e uma das coisas que eu tenho pensado muito é que, por causa da longanimidade de Deus, em que nós muitas das vezes pecamos, e o tempo passa, e esse tempo, quando passa, é um tempo que, na realidade, Deus está tratando conosco, para que nós sejamos quebrantados a pedir perdão, para que Ele possa usar de misericórdia com a nossa vida. E muitas das vezes, nós geralmente esquecemos situações, pecados, e vivemos uma vida normal. Não existe pecado que não tenha consequência, não existe, seja ele qual for. Então nós olhamos a palavra do Senhor, o que a palavra de Deus nos diz. O tempo pode passar, mas as consequências vêm. Vocês podem ter como exemplo que todo mundo conhece a vida de Davi. Olha, Davi não foi à guerra, Davi subiu ao terraço, Davi desejou, Davi mandou buscar a mulher, Davi teve um relacionamento, depois Davi teve um filho com ela, depois manda buscar o marido, manda matar o marido morre, o filho morre, e o tempo passa, e parece que está tudo certo. Está tudo certo porque a vida continuou normal. Só que as pessoas, quando elas estão no pecado e que pecam, elas têm uma coisa que se chama sensibilidade, que é perdida. A sensibilidade é perdida. Então você, muitas das vezes, faz alguma coisa, você acha que isso justifica aquilo que você cometeu. Ninguém pode justificar pecado.
O livro de Provérbios diz que ninguém pode purificar-se a si mesmo. Ninguém. Não há atitude alguma que alguém possa purificar-se. Diz a palavra no livro de Provérbios. Então, o tempo passa e nós não entendemos as coisas que estão acontecendo. Deus, ele teve que usar de uma estratégia com o profeta e com Davi, para que Davi pudesse trazer à memória o seu pecado, para que quando Deus corrigisse ele soubesse daquilo que Deus estava corrigindo. Então, o que aconteceu? O profeta disse como seria, e ele então foi corrigido pelo Senhor. E a correção que o Senhor trouxe sobre ele foi algo muito duro. Mas Davi, ele nunca murmurou a respeito daquilo que Deus fez por causa do seu pecado. Nunca. Nunca. E Deus, se houve alguém que Deus amasse, foi Davi. Alguém que tinha um coração segundo o coração de Deus foi Davi. Mas não teve talvez alguém na Bíblia que Deus tenha sido tão duro quanto Davi. Deus foi profundamente duro com Davi. E Deus fez algo que disse, olha, o que você fez em oculto, eu vou trazer à luz para que todos vejam. Aí você começa a ver as coisas que começam a acontecer, e se você não tem uma noção daquilo que Deus havia falado a respeito do pecado, você toma certas coisas na sua vida como coisas naturais, e quando não são naturais. São decorrências de pecados que não foram confessados. Isso são consequências. E quando chega a uma situação como essa, a primeira coisa que nós dizemos é o seguinte: eu estou sendo provado. Você esquece daquilo que você cometeu há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Você esquece. Deus não esquece. Pecado, Deus só esquece o pecado confessado. Aí nós preferimos dizer assim: eu estou sendo provado, como se justificasse a si mesmo os seus atos diante de Deus, porque você está passando por uma provação. A provação é algo diferente diante do Senhor. A aprovação é uma coisa que Deus permite. Não é aquilo que vem sem que Deus não permita. Toda nossa aprovação, e todo crente é aprovado, ele é aprovado porque Deus permite que ele seja provado. Geralmente ele é provado justamente nas coisas que na verdade têm muita afinidade com seus desejos. O próprio Tiago, ele diz assim: de onde vêm as guerras e as lutas que tem dentro de vós? Não é dos vossos desejos, do vosso coração? E Deus, na realidade, quando ele nos prova para que nós possamos ser aprovados naquilo que nós passamos. Se nós formos aprovados, na realidade nós vamos conseguir a bênção de Deus. E aqui no contexto de Tiago, ele diz que nós somos abençoados com uma coroa, que é a coroa da vida. Ora só, você, quando é provado, toda aprovação, ela tem uma recompensa. A aprovação não vem simplesmente porque Deus tem prazer de, eu vou deixar ele ser provado. Não. Deus, ele tem um propósito. Primeiro, que Deus, ele não trata ninguém pela presciência. Não trata ninguém na presciência. Existe a doutrina, que é a doutrina da predestinação, e que envolve algumas denominações. Então, se eu sou predestinado, quem é predestinado aqui? Todos nós somos predestinados. Quem pode dizer quem é predestinado ou não? Só o Senhor, porque a predestinação é um atributo de Deus. Porque se Deus não conhecesse quem vai para o inferno, quem não vai, o que vai se acontecer, o que não vai acontecer, Deus não era Deus. Então, só que Deus tem uma coisa, Deus tem a direção. E Deus, quando ele permite, é porque na realidade ele nunca faz alguma coisa simplesmente porque ele já sabia na eternidade que você ia fazer isso, então ele usa ou de benefício, ou de castigo, ou daquilo que for. Absolutamente. Deus, ele traz as circunstâncias para nos provar, para saber aquilo que está no nosso coração, para saber então aquilo que ele vai nos dar em consequência da nossa atitude. Por isso que Deus, eu já falei aqui já uns 2 domingos, Deus não conhece a nossa vida por ações,
Porque se fosse conhecer as nossas vidas por ações, algumas religiões, elas têm que praticar o bem, têm que dizer que amam, para que possam justificar os seus pecados e seus erros. Pecados não, porque elas eliminam a questão do pecado. Mas tem que dizer. Quando Deus, Ele nos conhece pelas nossas reações, porque as nossas reações vão revelar justamente o fruto que está dentro do nosso coração, que é o fruto do Espírito. Então você pode viver como crente, mas a sua reação é que vai determinar o que você é. Então você pode parecer que para alguns você seja uma pessoa, seja um crente, você ora, você faz campanha, você sobe a monte, você canta, você toca, você é líder, você faz isso, tudo é tudo certo, tudo bom. Agora vamos ver as nossas reações. É nas nossas reações que nós vamos saber quem nós somos. E aí que vai brotar de nós o que está lá dentro, que semente foi plantada. A semente incorruptível que gera o fruto do Espírito, ou a semente que produz aquilo e revela o que nós somos. Geralmente, as nossas reações mostram aquilo que nós somos. Se há um momento que nós temos que nos policiar para que possamos demonstrar que nós somos de Jesus ou não, são nesses momentos. Ora, Deus, Ele não faz nada. E geralmente, Deus ele coloca sempre em pauta algo que se chama sua palavra. Quando Deus quer nos provar, Ele sempre nos prova pela palavra. Porque a palavra é Cristo em forma gráfica. A palavra, ela tem espírito, ela é vida. Você sabe que a palavra cura, a palavra refrigera, a palavra traz bênção, a palavra traz maldições. Tudo aqui é a palavra. E Deus nos prova justamente pela palavra. Quando Deus quis provar, Deus ele tem um compromisso conosco. Ele tem um compromisso. Ele tem uma palavra conosco firmada. A palavra que Deus firmou conosco é tal qual aquela que Ele firmou com Israel quando Israel estava no Egito. E disse: eu vou levar vocês para lá, vou dar a vocês casas que vocês não construíram, cidades que vocês não fizeram, muradas para que vocês possam ser guardados. Eu vou dar já pronto para vocês a forma de vocês trabalharem para colher. Deus tinha um projeto no seu coração para que quando Israel chegasse na terra, ele tivesse tudo. Agora, você tem tudo para receber, mas você tem uma palavra a ser provada. E Deus chega num momento de dificuldade. É interessante notar que é bem da realidade, no contexto do que está escrito e do que há de promessa, não havia necessidade de mandar os 12 espias. Mas foi mandado. Há decisões que às vezes a liderança toma, que é para não entristecer o povo, que na realidade vai causar grande problema, porque Moisés tinha que ouvir o que Deus havia falado, não o que o povo já havia dito, para que mandasse 12 homens para ver a terra. E foram os 10 homens que trouxe dúvida ao coração do povo referente à palavra. Trouxe dúvida ao coração do povo referente à palavra. Ora, aquele momento era um momento crucial na vida de Israel, para que Deus pudesse saber o que eles estavam pensando a respeito do que ele disse. Ora, quando eles disseram não, o Senhor viu, e o Senhor diz a palavra no livro de Deuteronômio capítulo 8, o Senhor os deixou por 40 anos para que pudesse olhar as atitudes do coração de Israel nesse tempo de provação. Ora, quando se tem sempre-se a mania de dizer que deserto, e todo mundo fala, estou no deserto, estou no deserto. Se você está no deserto, amém, porque você está no deserto. Tem crente que só vive no deserto. Tem crente que não consegue atravessar o rio. Eu conheço um que só vive no deserto, só vive em luta. É luta, é luta. Luta nós já temos, todo mundo tem luta. Mas nós estamos caminhando para a terra, não tem dúvida. Ora, quando eles estavam ali, que Deus leva para o deserto, e o projeto de Deus não era 40 anos. O projeto de Deus, justamente o nosso coração que leva
a uma ação do Espírito tal que faz nos conquistar a terra. O que é que nos leva a demorar a conquistar as bênçãos que Deus nos deu sobre essa terra, sobre este lugar? É o nosso coração. O que dá? Quantos estão sendo provados naquilo que está lá dentro, no oculto? E nós achamos que está tudo bem. Primeiro, você tem que saber, eu estou sendo provado. Se você está sendo provado, é uma ação de Deus na sua vida. Se você está passando por lutas, precisa saber se é pecados, para que você peça perdão ao Senhor. No deserto, eles tiveram todas as provisões. Mas sabe, quando a pessoa não tem um coração mudado, não há provisão de deserto que faça ele mudar. Não é milagre que muda uma pessoa. Sabe, estamos vivendo num tempo de milagres, amém, muitos milagres, graças a Deus. Mas milagres não muda a pessoa, não transforma o coração, não muda caráter, não faz nada disso. A única coisa que nos muda é a palavra, é o que a palavra nos diz e o que nós cremos dela. Eles tiveram todas as provisões necessárias no deserto para que eles pudessem receber aquilo que era necessário como palavra de Deus para a vida deles. Como palavra de Deus para a vida deles. E em todo o tempo eles foram infiéis. A palavra do Senhor diz assim, que eles, na realidade, eles no deserto, eles provocaram a Deus. Isso não acontece com a nossa vida quando nós provocamos ao Senhor? Não acontece com a nossa vida quando nós provocamos a Deus? No meio das dificuldades. Poderá Deus fazer uma mesa no deserto? Pode Deus nos dar água aqui nesse lugar? Num deserto, Deus fazer correr rios, e da rocha, Deus fazer correr águas frescas, e Deus dá carne no deserto, e Deus dá pão no deserto, e Deus dá um refrigerador no deserto, e Deus dá um aquecedor no deserto. Eles diziam, murmuravam, Deus pode fazer isso, e Deus ia olhando o que estava no coração deles. Sabe, nós fazemos e tomamos atitudes, falamos coisas que achamos que Deus parece que está indiferente àquilo que nós falamos, às atitudes que nós tomamos e àquilo que nós cremos, como se Deus fosse indiferente. Eu acho que se há um pecado na igreja, é achar que Deus está vivendo hoje na indiferença, porque nós vemos o ímpio prosperar, nós vemos ele se levantando contra os santos de Deus, porque não se corrompe, e eles então prejudicam de tudo quanto é forma, eles fazem tudo quanto querem, e nós achamos que Deus está indiferente a todas essas coisas. Nós achamos que Deus está indiferente a todas essas coisas. O livro de Malaquias diz assim, olha, não fique preocupado com isso, porque a nós há um memorial. A nós há um memorial em que Deus olha. Você olha o memorial lá no deserto, no livro de Números, quando todas as tribos trouxeram para Israel, eles trouxeram para Moisés os presentes, todas as tribos vieram, e Deus disse, receba e coloque em memória. Por isso que a oferta do deserto, ela já estava sendo preparada para o templo. E foi no templo que Deus deu a Davi, em que ele recolheu todo o ouro, todo o ferro, todo o bronze, tudo aquilo que era necessário para o templo, que ele edificou aqueles bois com aquela bacia em cima, que na realidade significava o quê? O mar. E aquilo tinha como sentido o quê? O Espírito Santo de Deus. Por isso que nós vemos uma bacia pequena, o mar. Depois, vocês olhem no templo de Herodes, eu estava vendo onde jorrava a água para que o sacerdote fosse lavado, era algo muito mecânico. Era algo muito mecânico. Aí nós temos que esperar a fonte de Gihon, que é o tipo do rio que corre lá em cima, que é a fonte que vai correr aqui embaixo. Ora, Deus mostra justamente isso. Nós temos memória, e Deus colocou aquelas ofertas como memória. Por quê? Porque Israel, ele no deserto, ele entregou. Deus, ele observa todas as coisas, todos os nossos atos, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos. Ele não toma decisão nenhuma em nossa vida se não nos provar. Se não nos provar. Ele nos prova. Prova para saber,
se você está vivendo uma vida, você pode entender que todos os momentos da sua vida você está sendo provado, porque Deus, Ele nos prova a cada momento, em qualquer circunstância. Uma das coisas que me preocupa muito na questão da provação, eu disse ontem aqui pela manhã, nós e a igreja e todo mundo, nós não temos a dimensão de quem é o nosso inimigo. Quando eu convido a igreja a uma comunhão profunda do Espírito, para que haja abundância do mover, abundância do Espírito em nós, vidas cheias, repletas, é por uma coisa só. Sabe, muitos querem isso, porque querem ter o dom de discernimento, querem ter o dom disso, querem o dom daquilo, que é algo que já o Espírito Santo faz na vida daqueles que são batizados com o Espírito. Mas o maior desejo do Espírito, de ser cheios da nossa vida e encher a nossa vida, é para discernir, irmãos, o mundo espiritual. É para discernir. É ter discernimento que o diabo, na realidade, na maioria das vezes, ele toma em nossa vida circunstâncias favorecidas por Deus. Ou bênçãos que nós recebemos. Você já viu, todo pastor, ele sempre começa muito bem seu projeto, e começa na bênção, Deus começa a abençoar, aí o diabo vê, o diabo vê que Deus está prosperando, fazendo e abençoando. O que o diabo faz? O diabo faz o seguinte: eu vou dar um empurrão. Eles chamam isso de a síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer. Ele pega a pessoa e coloca lá em cima. Vocês querem ver um exemplo bem atual? Eles pegam os melhores cantores nossos e jogam na mídia, chamada Globo. Vocês entenderam? E eles estão dizendo que é Deus que está dando a oportunidade. Vai estudar a vida de Ezequias e vai ver como é que o diabo faz. Se acham muito crentes, se acham muitos espirituais. E nós é que somos, como eles dizem, os pés inchados. Eles não. Eles, porque as oportunidade é coisa que você tem que pensar muito de onde vem e como vem. Porque aqui, no livro de Crônicas, nós vamos encontrar umas circunstâncias que me impressionam sobremaneira. Por isso que quando Deus abençoou, às vezes eu penso, será que, com toda sinceridade, irmãos, será que é de Deus? Será que é de Deus? Eu oro sempre. Deus, olha, eu posso passar a luta que for, mas eu só quero aquilo que procede, que vem de ti. Deus fala e mostra que não houve um rei que fosse como Ezequias, tão abençoado. Ora, o que Deus fez? Deus enriqueceu Ezequias. Deus curou a enfermidade de Ezequias, que todos os reinos sabiam que ele estava para morrer. Isso também foi noticiado, o que Deus fez na cura dele. O sol retrocedeu 10 graus. Todo mundo soube. Foi algo que deixou todos estarrecidos, a maneira como que ele foi curado, a riqueza que ele possuía, o que Deus fez com ele quando Senaqueribe tentou invadir Jerusalém. O que Deus fez. Parece que nós só vemos na vida de Ezequias a mão de Deus operando na vida dele. E claro que foi. Mas houve algo. Houve algo que ele falhou. E nós precisamos olhar aqui. Por isso que tem que ser uma vida cheia do Espírito, irmãos. Tem que ser. Não, você não vai conseguir, nesses dias, sobreviver às estratégias demoníacas de conquista do povo de Deus, se você não tiver uma vida cheia e que for capaz de repudiar o pecado. Se você não tiver sensibilidade, você jamais vencerá. Esse dia, esse tempo é o pior tempo de todo o tempo vivido até hoje, desde Adão até os nossos dias.
No tempo de Adão, não tinha as televisões, não tinha os filmes pornográficos que se passavam, que você ligava a televisão, que você dá de cara com os filmes pornográficos. Você não via as mulheres nuas, você não via os homens nus, você não via nada disso, você não via as insinuações, revistas, filmes, você não via nada disso. A mente do homem era mais pura. Quem tem mente pura hoje? Se não pelo menos ler e orar. Não que você queira, você liga a televisão, está lá. Passa outro canal, está lá, você tem que mudar. Esse tempo, eles corromperam as nossas mentes. Corromperam. O diabo corrompeu a mente das crianças, com seus desenhos, com seus brinquedos. E as pessoas pensam que nós estamos falando de simplesmente para que nós sejamos uma igreja diferente, porque não se proíbe. Não é no que se proíbe, não, é no que o diabo pensa. A nossa batalha não é pelo que uma pessoa cai endemoniada, não, é o que o diabo traz no nosso meio. Como diz Paulo, como diz o apóstolo São Paulo, da forma, as nossas lutas são espirituais, mas não são carnais, mas são espirituais em Cristo, para destruir sofismas. É aí que entra a mente, os espíritos, a espírito só trabalha no intelecto. Por isso nós vemos de tempo em tempo o humanismo invadindo, e em cada tempo, um determinado tempo que começa a atingir as mentes das pessoas. Ora, o que o diabo poderia fazer? Esse homem é abençoado. Esse homem é abençoado. Se ele é abençoado, o que eu vou fazer? Meu irmão, se você é abençoado, coloque-se diante de Deus, porque você é alvo de estratégias do diabo. Pode ter certeza disso. O diabo nunca vem com grandes coisas. Vem com coisas que nos sensibilizam. Que não nos faz ver a razão. É a oportunidade que nós temos de entrar na Globo. Não entraram na Globo nada. Não entraram na Globo, não. Eles entraram dentro do fogo. Porque o que foi feito é algo projetado há muito tempo, e que os pastores perderam a sensibilidade. Eles perderam a sensibilidade quando eles começaram a fazer as suas músicas com interesses financeiros. Antes do diabo fazer isso, o diabo deu sucesso a cada um deles. Deu sucesso. Pausadamente ele vai tocando na vida das pessoas, vai perdendo a sensibilidade. Ele olha para a vida de Ezequias e diz: como eu vou chegar na vida desse homem? E ele criou uma estratégia, o rei de Babilônia, e disse: eu vou mandar os embaixadores lá, dar os parabéns a eles, porque Deus curou ele. Olha só a estratégia do diabo. Eu vou lá cumprimentar, dizer a ele que nós nos alegramos em ver. O diabo, ele não faz nada se não tiver um objetivo. O diabo não faz nada se não tiver um objetivo. Não faz. Ele não tem qualificação, mas há uma coisa que nós não podemos deixar de reconhecer. É que ele é paciente. Você hoje está cheio do Espírito, você hoje vence a batalha, ele perde, ele continua esperando a oportunidade. Ele espera a oportunidade. Ele é paciente. Ele viu o sucesso de Neemias, de Ezequias. Ele viu tudo aquilo que Deus fez. Ora, Deus abençoou ele com tudo. O que eu vou fazer? Manda o embaixador, e ele então fica constrangido diante daqueles representantes do maior país, que era a Babilônia, e convida para ver tudo aquilo que tinha de importância dentro do reino e dentro da sua casa. Nós trazemos para dentro das nossas casas coisas de Babilônia para conviver conosco.
Aí o pastor fala: olha aquilo que está sendo colocado dentro da sua casa. Entra como os embaixadores de Babilônia. Ele só quer entrar. Ele não quer fazer muito, ele não quer fazer coisa nenhuma. Ele quer estar lá dentro só. E Deus disse para ele: o que eles viram dentro da tua casa? Viram tudo. Deus se indignou profundamente com ele. Quando ele abre para que o rei de Babilônia, no momento, diz aqui a palavra assim, olha, irmãos, quando Deus desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava no coração de Neemias, quando Deus deixou. Há momento que Deus nos deixa. Há momento que Deus nos deixa para saber o que está no nosso coração. Nós entramos em desespero. Seja perseverante. Não abra a boca. Não convide embaixadores para entrar na sua casa. Não coloque dentro da sua casa coisas condenadas. Não faça nada disso. Se coloque diante de Deus. Diz aqui, Deus desamparou ele, deixou, falou assim: agora eu quero ver qual é a atitude dele. E eu vou saber então o que está no coração dele. É agora. Aconteceu um problema, e aí? É agora que Deus vai saber o que está no seu coração. É o momento que Deus parece que nos desampara. Na verdade, assim, parece que nos desampara, mas Deus, embora ele fizesse isso com Jó, e tirasse da guarda de Jó os anjos, que são anjos de guardas, e só deixou um, que era do consolo. O resto foi tudo tirado da vida de Jó. Ele disse: tudo que ele tem está nas tuas mãos, então somente não toque na vida dele. E Jó foi desamparado quando tocaram na sua família. Morre sua família toda, só não morreu sua mulher. Foi a única que fez ele reclamar, não é verdade? Morreu todos os filhos. Toca na família e você vai ver quem é quem. Toca nas finanças, como foi tocado em Jó. E Deus o desamparou, o deixou. Será que Deus, ele quando permite alguma coisa desse tipo, ele permite para ver o nosso fracasso ou para nos abençoar, pelo menos 2 vezes mais? Foi feito assim com Jó. Quando Deus o deixou, Deus colocou de lado a sua vida para provar e dizer na cara do diabo: ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu posso desamparar, mas ele não vai mudar. Tem crente que as circunstâncias fazem ele mudar de situação, de posição. Se ele está bem, está tudo bom. Se não está bem, não está tudo bom. Parece que é aquilo que o próprio Tiago fala, que chama de ânimo doble. E que Deus abomina esse tipo de pessoas de ânimo doble. Por isso que Deus desampara, para que Deus faça assim: eu não vou castigar porque eu já conheço. Vamos fazer o seguinte, vamos desamparar um pouquinho, então vocês vão ver quem é quem. Nós dizemos aqui na forma natural: vamos dar tempo ao tempo, que o tempo vai revelar quem é quem. Deus faz isso. Há coisas que o Senhor faz que nós verdadeiramente não entendemos. E eu dou graças a Deus, porque muitas das coisas de Deus nós não entendemos. Graças a Deus por isso. O nome do Senhor Jesus era um nome conhecido em todo Israel, Síria, Sidom, Tiro, em todas as regiões. E de todas as regiões vinham pessoas ao encontro de Jesus. Mas Jesus primeiro, ele foi à casa de Israel. E Jesus, nessa caminhada, ele prova uma pessoa, ele prova uma mulher. Ele prova uma mulher, mas a provação da mulher foi para um ensinamento. Porque às vezes Deus pode nos provar para nos ensinar.
Ensinar a igreja. Ensinar a igreja. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender o que é provação. E um dia uma mulher estava com uma filha endemoniada. E essa filha, você imagina, um filho seu passando mal? E ela soube que Jesus estava por ali e saiu ao encontro do Senhor Jesus. Só que Jesus era acompanhado por uma multidão em todo o tempo. Os seus discípulos estavam ao seu redor e a multidão o seguia. As mulheres nunca poderiam chegar perto de um mestre. Sempre ficavam de longe. E aquela mulher ia atrás gritando, pedindo ao Senhor Jesus que, por misericórdia, curasse a filha dela que estava possessa. Os discípulos diziam assim: despede essa mulher. Na realidade, os discípulos não estavam sabendo que, na verdade, quem estava sendo provado eram eles. Despede essa mulher. Despede essa mulher. E Jesus continua e ela gritando. Se há na Bíblia alguém que Jesus tratasse com profunda dureza, foi essa mulher. Foi profundamente duro com ela. E Jesus para e diz para ela assim: olha, não é lícito eu dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ela disse: mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. Eu disse ontem que tem coisas que nós tocamos Jesus pela palavra, sabia? Há coisas que nós podemos declarar a Ele, que nós podemos tocar no coração do Senhor. Podemos mesmo, irmão. Se há alguém sensível, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. Aquela mulher feriu ao Senhor Jesus. Tocou no profundo do coração. Ela disse: só quero migalha. Deixa o pão para os seus filhos, mas o que cair da mesa eu quero comer. Jesus disse para os seus discípulos: em Israel não houve uma mulher como essa. Veja como Jesus parece que desampara alguém com o intuito de ensinar aos seus discípulos. Os corações dos seus discípulos não eram um coração mudados, irmãos. Sabe, o fato de muitas das vezes nós andarmos com Jesus, nos tornamos tão religiosos que perdemos a sensibilidade de ouvir o clamor do povo. De ouvir o clamor do povo. Nós perdemos a sensibilidade de ouvir os testemunhos que temos ouvido daqueles que têm assistido aos nossos cultos e visto a nossa televisão. Aí nós temos que trazer um apelo à igreja para que a igreja abençoe, quando na realidade, se nós seguíssemos ao Senhor, nós poderíamos ouvir os gritos daqueles que estão desesperados pelas madrugadas, sem conseguir dormir, precisando de uma palavra para que suas vidas sejam mudadas. Nós temos responsabilidades de ouvir. Jesus disse para aquela mulher: a tua fé te salvou. Amados, no momento mais difícil em que Jesus parece deixar a nossa vida, na verdade, Ele está esperando uma atitude ou uma palavra que possamos dizer a Ele, em que Ele possa usar da misericórdia e falar para aquela mulher: volte, a tua filha está curada. A tua filha está curada. O júbilo com que aquela mulher voltou para sua casa. Eu vejo a figura daquela jovem como a figura daquele pai que esperava o seu filho. Eu vejo aquela jovem esperando a sua mãe, para dizer à sua mãe: eu estou curada. E eu fico vendo as duas se abraçando, e ela dizendo para sua filha: nós comemos do pão que cai da mesa e fomos curados pelo Senhor. Quando Deus nos prova e nos deixa
é porque Ele quer arrancar de nossa vida algo valioso. Você já fez alguma oração em que você sentisse lá no profundo da sua alma que você tocasse o coração de Deus? Você já orou assim, dessa forma? Eu acho que há muitos aqui que já experimentaram isso. Não é uma oração normal, não é algo normal. Talvez seja um momento mais difícil na sua vida, onde na realidade parece que Jesus não te ouve e que a multidão diz assim: despede essa mulher. Eles estavam insensíveis à situação dela. Sabe que Deus não é insensível à nossa situação, não é insensível. Eu não sei o que você possa estar passando, mas Deus é sensível. Talvez você possa estar pensando o seguinte: Ele não me responde. Talvez Ele esteja esperando de você uma palavra semelhante àquela mulher que disse: eu quero comer das migalhas que caem da tua mesa. Há orações que nós podemos tocar profundamente no Senhor Jesus. Há orações que podemos fazer. Moisés fez uma oração e disse: ah, Deus, se tu não perdoar esse povo, arrisca o meu nome também. Deus ouviu a oração de Moisés. Josué estava para decidir uma guerra. Se a noite caísse, ele perderia a batalha. E ele levanta a voz, e o Senhor vê a necessidade de um milagre. E o sol se coloca no lugar e a lua no outro, e Israel vence a batalha, porque um homem orou e tocou no coração de Deus. Amados de Israel, amados do Senhor, há uma palavra em nossos lábios que pode ser declarada, em que possa sensibilizar o coração do nosso Mestre. Eu queria que nessa noite nosso coração fosse abatido de tal maneira, não olhando para a multidão que nos reprime, não olhando para as pessoas que dizem: Ele não vai te ouvir. Fizeram isso também com aquele cego de Jericó: cale a tua boca, Ele não vai te ouvir. E ele não parou de dizer: filho de Davi. Ninguém ali usou essa expressão, só usava essa expressão aqueles que conheciam o Messias. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É assim que Deus quer que nós possamos tocar no tempo da provação, tocar no coração do Senhor. Quantos em casa estão agora nos assistindo e não sabem como chegar ao Deus? A Bíblia diz que tudo que pedirem em meu nome, o único nome, meu amado, minha amada, eu sei que talvez a sua religião diga que você pode pedir a outros intercessores. A Bíblia diz que debaixo dos céus não há outro nome a ser dado pelos homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Paulo diz que há um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo justo. O apóstolo São Pedro chama ele de pedra angular, pedra de esquina. O apóstolo São Pedro diz que ele é o único nome entre todos os nomes que pode nos salvar. Esse é o nome de Jesus. Se você quer experimentar, clame por Ele. Ore ao Senhor. Tente abater o seu coração nessa noite e orar a Ele. Talvez como você nunca tivesse orado na sua vida, como você nunca tivesse orado. Eu quero dar essa oportunidade a você nesta hora.
de fazer uma oração que, como aquela mulher fez, e que disse para ele: mas os cachorrinhos comem daquilo que cai da mesa. E nós não somos cachorrinhos, nós somos filhos adotados. Comemos do melhor da mesa, sentamos com ele para comer do melhor. Levante a sua voz ao Senhor nessa hora. Levante a sua voz, você que está em casa, você que está aqui nessa noite. Que flua do seu coração, com o mover do Espírito, palavras nunca ditas ao Senhor Jesus. Como eu confio no Oh, teu relaxa amor, aqui, mas Pai. Como eu confio no teu favor, Pai. O Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Pai, muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar. aleluia. Esse Deus que não falhou nem falhará. 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 Vamos ficar de pé, cante junto conosco. Como eu confio no teu amor, Pai. Como eu confio no teu favor, Pai. O Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até. Erga suas mãos e declare ao Senhor: eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Aleluia. Que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Esse 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 Deus que não falhou nem falhará. Vamos declarar novamente.
Vamos declarar novamente a segunda parte. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer, a qualquer hora. Aleluia. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará, desse Deus que não falhou nem falhará, desse Deus que não falhou nem falhará, desse Deus que não falhou nem falhará. Vamos repetir mais uma vez. Eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará, 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 nesse Deus que não falhou e que não falhará, que não falhou, que não falhará, que não falhou e que não falhará. Nesse Deus. Ele não falhou. Aleluia. Aleluia. Embora possa parecer. Levante as suas mãos e adore a Ele. Diga com seus lábios: tu nunca falhaste, tu és fiel. Bendito seja o Deus fiel. Bendito seja a glória desse nome. Aleluia, Jesus. Nunca falhaste, nunca falhaste, nunca falhaste. Bendito seja o teu nome, bendito seja a glória do teu nome, que ultrapassa o louvor e o bem-dizer. Receba a adoração da tua igreja e nos ensine a ser provado, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.